Estamos de volta, este é o 3 em 1 em áudio e vídeo. Vamos falar agora sobre o presidente eleito, Jair Bolsonaro, sobre o governo de transição, a montagem do futuro governo. O presidente eleito Jair Bolsonaro disse nessa quinta-feira que, aspas, qualquer privatização tem que ser responsável. Continuo aqui com a declaração de Bolsonaro. Não é jogar para cima e ficar livre. Tenho conversado com a equipe econômica. Algumas privatizações ocorrerão, outras estratégicas não. Banco do Brasil e Caixa Econômica não estão no nosso catálogo. Na mesma entrevista, Bolsonaro disse que o texto atual da reforma da Previdência é, abre aspas, um pouquinho agressivo com o trabalhador. Joel, começa com você agora. Realmente, o Bolsonaro eleito com uma mensagem em parte liberal está mostrando que o discurso liberal puro realmente é muito difícil de se viabilizar politicamente no Brasil. Para quem lembrar, o Paulo Guedes na campanha falava que teria R$1 trilhão de reais para serem ganhos aí privatizando ativos do Estado brasileiro. Ele citou numa entrevista, até chegou a dizer, olha, o Bolsonaro não quer privatizar tudo, mas algumas coisas a gente fica insistindo que são importantes. Petrobras, Caixa, Banco do Brasil. Bom, Petrobras, empresa estratégica, algumas coisas até dá para privatizar, mas não será tudo. Caixa e Banco do Brasil, justamente o que Bolsonaro cita agora como não estando no radar das privatizações aí. O Guedes ainda fala hoje em dia de cerca de 800 bilhões que poderia ser conseguidos com privatizações das empresas estatais, só que isso inclui essas empresas, né? Então a gente tem que lembrar que, ou seja, o que o Estado brasileiro ganhará com as privatizações certamente ficará bem aquém disso. Por um lado é ruim, por um lado sim, porque a privatização adiciona produtividade, eficiência e economia, mas por outro, pessoal, vamos ter clareza de uma coisa. O rombo fiscal do Estado brasileiro não é passível de ser solucionado, de ser coberto pelas privatizações. Então não tenhamos a privatização como grande pote de ouro no fim do arco-íris, porque ele não soluciona nossos problemas. O problema do Estado brasileiro é operacional. Ele privatiza um ativo este ano dá para dar um alívio, mas no ano seguinte as contas voltam para o vermelho. A gente está falando de déficit primário do Estado. Ou seja, precisa cortar gastos recorrentes, como a reforma da Previdência. Então, se eu tivesse alguma coisa para falar sobre economia agora, bom sinal da equipe do Paulo Guedes. Tem a reforma da Previdência como foco, como uma prioridade. Agora, que reforma será essa? A que o Temer deixou pra gente aqui, Bolsonaro está dizendo que, olha, talvez seja um pouco agressiva demais. Então, que reforma será? Será uma reforma substancialmente menos agressiva? Aquela ideia de mudar um ano, por exemplo, a idade mínima da aposentadoria? É algo que não vai tapar o buraco como precisa. A gente está precisando agora de decisão. A indecisão, esperando pela reforma perfeita, é pior do que a decisão por uma reforma imperfeita, mas passável. E é isso que a gente está esperando agora. Não vamos focar tanto em privatizações no primeiro momento, porque realmente a primeira prioridade, o mais importante para o Brasil agora, é a reforma da Previdência. Andresa, qual a sua impressão aí sobre essas declarações do presidente eleito? Mas aqui não tem nenhuma novidade nessa declaração. Tudo, ele já disse e sinalizou a respeito disso. Ele nunca prometeu privatizar a Caixa e o Banco do Brasil. Me parece ter um movimento na formação da equipe econômica do Jair Bolsonaro muito mais importante, que é de otimização dessas instituições. Qual é a finalidade da Caixa Econômica Federal? Qual é a finalidade do Banco do Brasil? É essa? É nessa que nos ateremos. Ponto final. Quer dizer, todos os penduricalhos acumulados por essas instituições, inclusive braço no mercado financeiro, loteria, etc. e tal, tudo isso tende a ser desfeito, desmobilizado. Daí porque a Secretaria do Salim Matar é de privatizações, mas desmobilizações, liquidações de ativos inúteis, identificação daquilo que na superfície do Estado, antes de tudo, é ineficiente. É claro que eu sou a favor de um programa de privatizações, mas é preciso fazer com atenção, com cuidado, examinando o corpo do Estado, identificando aquilo que é ineficiente, aquilo que é inconsistente com as funções do Estado. E também é um processo lento, não se resolve o problema do Brasil. O problema do Brasil é de despesa. Despesa. É fiscal. Aí a gente vai para a reforma da Previdência. Qual é a surpresa diante do Jair Bolsonaro avesso a uma reforma realmente estrutural, por meio de emenda constitucional, que pegue para valer no funcionalismo público? Porque é disso que se trata. Ele nunca se comprometeu com isso. Eu bato nessa tecla aqui há muito tempo.
Se ele puder fazer uma reforma infraconstitucional, mexendo aqui e acolá e ganhando um tempo, ganhando fôlego, ele fará. Há no núcleo duro do bolsonarismo gente atuando nesse sentido, para mostrar para ele, e não é verdadeiro, e é uma falácia, que é possível ter fôlego para investimento no Brasil sem fazer a reforma da Previdência, sem enfrentar o drama fiscal. Então, quando ele diz, e não é novidade, contrariando a compreensão do Paulo Guedes, isso eu asseguro, quando ele diz que a proposta que está hoje na Câmara, esqueça o Michel Temer. Não importa de quem é. Essa proposta está mastigada pela Câmara, ela resolve, já foi profundamente diluída, resolveria o problema, empurraria em 10 anos, talvez, o problema fiscal, o controle do problema fiscal adiante. Mas quando ele diz que ela é um pouquinho dura com o trabalhador, essa que está aí, já longamente diluída, ele está falando do funcionário público, não do trabalhador da iniciativa privada, que já está ferrado, o do INSS, porque a reforma que está na Câmara hoje, ela é especialmente dura com o funcionalismo público. O funcionalismo público com todas as vênias, que é a base eleitoral antiga do Jair Bolsonaro, que sempre foi um candidato de nicho corporativo, cujos votos, cujo histórico de votos na Câmara é avesso a qualquer reforma liberal, porque a reforma liberal é contra a casta. É contra a corporação, é contra nicho. Então, a reforma que está na Câmara hoje, já mastigada, ela mexe, pega na veia do sistema previdenciário do servidor público e do mais alto servidor público. E é nisso que não se quer mexer quando se fala que é um pouquinho dura com o trabalhador. A vida do trabalhador já é um inferno. Aquele que consegue trabalhar, que está desempregado. Geração de emprego no Brasil só com retomada de capacidade de investimento e de credibilidade para que o investimento de fora também venha. Sem enfrentar o problema fiscal, sem fazer reforma da Previdência, não tem. O governo fica disfuncional. O desenho do governo Bolsonaro, eu vou insistir nesse ponto aqui, voltado para o desenvolvimento, pastas de infraestrutura, grandes obras, sem enfrentar o problema fiscal, não tem dinheiro para existir. É disfuncional. Passa a bola, professor Villa, então acrescentando, já que o assunto é a economia, apenas que o futuro superministro da economia, Paulo Guedes, ele afirmou que a pasta dele terá debaixo do seu guarda-chuva 6 secretarias especiais, são elas: Fazenda, Planejamento, Competitividade e Produtividade, Comércio Exterior, Desestatização e Desmobilização e uma outra, Previdência e Receita. Villa. Quero ver, aí o desafio para o ministro da Economia é coordenar todas essas secretarias, que não será tarefa nada fácil tal, né? Ele tem um amplo arco. Agora, com relação à questão das privatizações, eu achei muito estranho, uma vez nós entrevistamos os vice-presidentes também, além dos presidentes no Jornal da Manhã, eu perguntei para o Jornal Mourão sobre privatização. E ele apresentou uma visão liberal, que eu perguntei para ele que era contrária à história, especialmente do Exército, em relação à presença do Estado na economia. Desde os anos 30, o Exército é marcado pela defesa de uma forte presença do Estado na economia. E isso se aprofundou durante o regime militar, especialmente durante o quinquênio Geisel. Ele deu uma visão liberal. Eu falei, mas o senhor está dizendo uma coisa que rompe com a tradição do que o Exército Brasileiro até hoje pensou. Ele falou, mas agora o pensamento é esse. Não é. Porque eu conversei com outros oficiais militares e outros generais, o que o Bolsonaro está falando é exatamente o pensamento militar. Ou seja, deve-se privatizar sim, né? Agora, as privatizações, não deve-se privatizar as empresas estratégicas e bancos estratégicos. Essa que é a questão. E essa questão colocada, e que eu, na minha leitura de Brasil, concordo plenamente. Eu sou radical. Eu acho de uma ingenuidade. Eu vou chamar de ingenuidade, tem coisa pior que eu poderia falar. Mas uma ingenuidade é falar privatizar tudo. Quem fala privatizar tudo está a serviço do grande capital internacional. Está contra o Brasil. Isso, ponto. E posso dar todos os exemplos históricos para sustentar essa afirmação. Mas não vou estender, porque não é o caso. O Banco do Brasil não tem de ser privatizado, sim. Não, é evidente que não. A Caixa também não. E os setores estratégicos. A questão da Previdência é muito complicada. Ninguém imagina que é possível passar uma reforma da Previdência, mesmo essa aí do governo Temer. Tem dificuldade. Nós teremos um novo Congresso, que é diferente, a renovação é bastante significativa. Nós não sabemos o que pensa o novo Congresso.
Ele não se reuniu, só vai se reunir em fevereiro. Então é necessário um pouquinho de tato estratégico para saber o que esse novo Congresso pensa, lembrando que é 3/5, o quórum qualificado, para ver o que é possível aprovar ou não. Você tende a entrar num confronto, num combate em que você tem chance de vitória. A derrota não leva ninguém a falar assim, mas se a derrota historicamente, é um momento, lá na frente nós vamos vencer. Não, é péssimo politicamente. O governo não pode apostar num projeto de reforma da Previdência se ele for derrotado. Isso significa o fim do governo. É o fim do governo. O governo tem a apostar num projeto de reforma da Previdência que seja viável no Congresso, em termos congressuais, que tenha, evidentemente, alguma sustentação econômica. Mas é isso, se perder, acabou o governo. Se o governo Bolsonaro perder uma votação da reforma da Previdência, tendo em vista, e dizendo que isso é o problema fundamental, acabou o governo. Então precisa tomar muito cuidado ao fazer isso.